Bom, pessoal, bem-vindos e bem-vindas novamente ao nosso curso de Introdução EAD com o Google Classroom, né? Hoje nós vamos entender um pouquinho mais nesse vídeo o que é o tetraedro didático, ok? Da E-didática. Então, basicamente, o nosso roteiro vai ser ver cada face, né, do tetraedro, que seria o triângulo didático, a face do professor conteúdo tecnologia, a face do professor aluno tecnologia e a face aluno conteúdo tecnologia, ok? Então vamos lá. Então, triângulo didático, né, que seria a face fundamental. Então, nesse caso, o que a gente tem que considerar é que as tecnologias de informação e comunicação realmente trazem mais possibilidades de aprendizagem, tá? Isso, vários estudos mostram nesse sentido. Ainda em processos pontuais de longo prazo, tá? E não ainda em processos ampliados de um sistema educacional, né? Isso tem que deixar claro para estudos posteriores, mas é inegável que o uso das tecnologias elas podem ajudar o processo de ensino-aprendizagem. Sendo que, para isso, novas formas de ensinar também são necessárias. E aí muitas vezes é que acontecem os problemas, né, no uso de tecnologias, porque só são usadas as tecnologias sem que os métodos sejam trabalhados, né, mudados, modificados para uma forma adequada de trabalhar. Então a didática continua e é sempre a base, ou seja, o ato de como trabalhar essa questão do professor, aluno, conteúdo, essa relação é fundamental e em momento nenhum ela deve ser perdida de vista, tá? Então, seja professor, tutor, instrutor, né? Ou qualquer outro nome que se dê, por exemplo, ao profissional que faz o processo de mediação no ensino à distância, né? Ele, antes de tudo, ele tem que entender o que é ser, né? E, preferencialmente, ser realmente um educador, tá? Então, a didática, ela trabalha a partir da ideia do construcionismo, tá? Que nós temos o construtivismo, que veio desde Piaget, temos todos os estudos de Vygotsky, né, com relação a como a cultura, o ambiente cultural, né, influenciam no aprendizado, e o construcionismo, né, que vem de Popper, né, trabalha justamente esse conceito de construir a aprendizagem não apenas individualmente, né, mas coletivamente. Okay? Então, a face professor, conteúdo, tecnologia, né? Então o professor que a gente tem que considerar aqui é que o professor ele tem que ter autonomia, ele preferencialmente ele tem que ser o construtor, o engenheiro, né, como a gente viu, dos seus conteúdos. Muitas vezes, né, esses conteúdos são necessários adaptar ou até mesmo elaborar outros materiais didáticos, dependendo da turma, ou até mesmo de determinados alunos. Então, essa autonomia e essa autoria do professor, né, é fundamental nesse contexto. E o próprio Robson Silva, né, ele coloca que realmente as experiências dele, que passou por vários papéis, né, dentro do processo de EAD, sempre que ele teve no papel de professor, nos cursos onde ele tinha essa autoria ou essa autonomia, realmente eram muito mais produtivos. Ele chegava a uma melhor produtividade do seu trabalho. Então, além de conhecer o conteúdo, a elaboração do material didático requer conhecimento especializado. Então, nesse com o uso da tecnologia, a gente tem que ter muita atenção, porque se nós vamos colocar materiais disponíveis para os alunos e eles vão acessar sem ter a presença do professor ou da professora naquele momento, esse material ele tem que ser trabalhado, né, de maneira especial, tá? Então, professor e tutor, tá? Professor e tutor é uma questão muito séria, né, quando a gente vai analisar as
experiências que não são exitosas em educação à distância, porque justamente nessa face aqui, muitas instituições, para efeito de conseguir mais alunos e utilizar a tecnologia para isso, se esquecem realmente de ter um material de qualidade e, mais ainda, coloca simplesmente profissionais para replicar materiais que a instituição cria, né, e elabora seus cursos padrões e coloca simplesmente um professor no papel de tutor que não tem autonomia para nada em termos de rever conteúdos ou não tem apropriação de quem construiu os conteúdos, né? Obviamente isso visando apenas lucro, né? Então, na face professor, aluno, tecnologia, aqui nós temos um aspecto fundamental para a gente refletir do que é sair de um ensino à distância, ou seja, apenas o fato de colocar conteúdos à disposição para o maior número de alunos onde quer que eles estejam, né? Que eles estejam, tá? Então, nessa face aqui, o que a gente tem que atentar é que a motivação e orientação do professor potencializa a aprendizagem. Então, vários estudos mostram que mesmo com material de excelente qualidade, com todo o conhecimento, aliás, com toda a informação, né, que nós temos hoje na internet, tem muitas pessoas que conseguem aprender, tá certo? Mas que mostram também os estudos que quando, além desse material que é abundantemente disponível hoje na internet, você tem a mediação, né? Você tem o trabalho, orientação de professores, esse aprendizado realmente se potencializa. Então, esses sentimentos, né, que potencializam, né, de motivação, orientação, são frutos realmente de conversas didáticas entre professor e aluno, ou seja, da comunicação entre esses dois atores do processo, tá? Então, é fundamental a comunicação para a gente sair de um processo simplesmente de ensino, de distribuição de conteúdo, para realmente um processo onde a aprendizagem é valorizada. Então, nessa comunicação pode-se criar, inclusive, vínculos pessoais para o resto da vida, né? Quem não conhece, quem não tem história de um professor, de uma professora que lhe marcou, né, a vida, tá certo? Por isso é fundamental, né, ter um sistema de comunicação planejado, ou seja, não é porque o ensino é à distância que simplesmente vamos pensar em conteúdo. Tem que ter um processo de comunicação e aí as tecnologias possibilitam muito mais oportunidades de comunicação por diversos meios, tá certo? Não só o presencial, ok? Então, mesmo num contexto onde as aulas presenciais estão podendo ser realizadas, são a base, né? É o comum, um processo de comunicação usando tecnologias também hoje se faz necessário, né? Tanto para os cuidados do profissional, né, docente, como também para o trabalho dos alunos. Bom, por isso é que é fundamental ter um sistema de comunicação planejado. Então, conteúdo sem comunicação, a gente passa apenas para um processo de ensino sem ter a completude, né, dessa relação professor-aluno que amplia enormemente a capacidade de aprendizagem, né, e de melhoria do processo como um todo. Okay? Por fim, nós temos a face aluno, conteúdo, tecnologia. E aí, novamente, num processo eminentemente presencial, essa relação aluno-conteúdo se dá, né, principalmente quando são as aulas ditas tradicionais, se dá basicamente a partir do professor enquanto detentor e repassador desse conteúdo, né, para os alunos, e depois esses alunos têm acesso a algum tipo de escrito, ou seja, em livros ou apostilas ou outros textos, tá certo? Então, com baixo uso de tecnologia, embora o livro seja uma grande tecnologia educacional, se a gente for prestar bem atenção, Xerox também, né, a copiadora, né? Mas hoje nós temos muito mais condições de entregar esse conteúdo aos alunos
né? Seja presencialmente, seja à distância e por diversos meios, né, de mídias, de forma muito mais interessante, inclusive, né? Seja por vídeo, podcast e muitas outras informações. Mas como e quando usar essa tecnologia, né? Para isso, né, o professor e a professora, enquanto engenheiros, engenheiras desse processo de educação, tem que ter essa atenção. E aí, 3 pontos são fundamentais, tá? Pelo menos, ok? Acessibilidade, tá? Então, esses materiais são acessíveis. Nosso colega Ricardo, né, fala muito, né, e ele está fazendo um curso no momento de à distância de mestrado, e ele fala muito sobre a questão dos vídeos, né? Então, você tem vídeos bem interessantes, mas ele não tem acesso, por exemplo, a entender, muitas vezes, o contexto, né, a cena que está passando aquele vídeo, porque aquele vídeo em si não possui, digamos, uma audiodescrição que ele possa entender, né, visualizar através dessa audiodescrição. Da mesma forma, inclusive, uma apresentação também. O que é que tem numa apresentação, no slide que é deixado na sala de aula, tá certo? E que não tem uma descrição sobre o conteúdo que está exposto no slide, né? Como vai enxergar, literalmente, ok? Temos que ter também um cuidado com inclusão digital. Mas antes, por outro lado, a tecnologia também traz muitos bons recursos para que a gente torne nossos conteúdos cada vez mais acessíveis, tá? Então, isso é algo a levar em consideração também. Bom, inclusão digital. Quando a gente está falando de ensino à distância, normalmente vem as tecnologias de informação e comunicação, internet e tudo. Mas é uma realidade, né, que nossa sociedade é eminentemente sem equidade, né, ou seja, com um fosso muito grande entre as várias classes sociais, nós temos uma exclusão digital muito grande, ou seja, pessoas que não têm acesso à tecnologia, né, de informação e comunicação, acesso à internet, computadores, notebooks, etc. Tá? Então isso tem que ser levado em consideração também, porque numa classe que nós trabalhamos, principalmente aqui no Instituto, né, então temos jovens das mais diversas classes sociais, né? E de sítio e de locais, inclusive, que a tecnologia da internet não chega ainda. Então nós temos que ter muita parcimônia, né? Muito entendimento de quando não utilizar, né, tecnologias de informação e comunicação, ter materiais, conteúdos realmente no formato mais tradicional, até mesmo quais materiais nós podemos disponibilizar, né? E como fazer a, o uso de cada um deles dependendo do perfil daquele aluno, daquela aluna que está sendo, que vai acessar aquele conteúdo, ok? Então, uma outra orientação que nós temos na elaboração de materiais didáticos, já que os alunos vão estar acessando ele remotamente, muitas vezes, é que esse material tenha uma linguagem dialógica, ou seja muito baseado como se o professor, a professora estivesse realmente conversando, né, com o estudante, tá? De modo que também provoque a ele a certas reflexões, não entregue tudo já detalhado, com observações, mas questionando, colocando pontos de interrogação para fazer com que aquele aluno, aquela aluna possa pensar um pouco até ter acesso a outro material ou mesmo ter a conversa com colegas, né, com pares ou com o próprio professor, ok? Então não é entregar tudo já de mão beijada, como diz no popular, né? Para que o aluno, só porque ele está à distância, ele não tenha que refletir e analisar tudo que lhe está sendo proposto, né, nos materiais. Tá? Então, cuidado para ser um conteúdo adequado e não inadequado, ou seja, muitas vezes culturalmente inadequado, um conteúdo que coloca questões de racismo, né, não tem um cuidado com essas questões de racismo, do,
do homofobismo, qualquer coisa relacionada, né? Ou fora de um contexto de uma determinada comunidade, que seja, que não trate, né? Que não fortaleça a inequidade, ou seja, o acesso, né? Ao próprio conteúdo, né? E também que não seja inacessível, tá certo? Ou seja, que seja o melhor possível acessível a alunos e alunas que tenham algum problema, alguma deficiência física, né, ou mental, e que possa realmente acessar esse material, tá? Obviamente que isso é um processo, tá? Não se espera fazer já os primeiros materiais dessa forma, com todos esses cuidados já num primeiro momento, por isso é que o ciclo de engenharia didática requer aquela avaliação, análise novamente em um processo circular de construção desses materiais, tá? Mas isso tem que estar em mente para a gente poder melhorar a cada momento, ok? Então é isso. Obviamente nas conversas nós vamos ter muito mais riqueza, digamos assim, e outros pontos de vista, mas por enquanto é só, e é um momento mais para estimular e não para fechar aqui o conhecimento, ok? Até a próxima.